Bom, na aula passada a gente explorou alguns efeitos da convolução usando a transformada discreta de Fourier, e nós vimos que a transformada discreta de Fourier ela tem essa pressuposição de assumir que as sequências que ela está usando para calcular o espectro elas são periódicas, e que, assumindo isso, nós conseguimos uma propriedade da convolução útil similar à que a gente tinha para o domínio contínuo, em que uma convolução no domínio do tempo equivale a uma multiplicação dos espectros. No entanto, a gente tem essa pressuposição da periodicidade. E a gente viu que a gente pode computar, né, a saída, mas a saída vai ser também periódica. Isso tem uma consequência que a gente vai ver na prática nessa aula. A gente viu que essa convolução circular, que a gente pode computar a partir da multiplicação do x de k com o h de k, e tomar a DFT, é uma convolução circular que assume periodicidade das sequências, e essa convolução circular ela é diferente da convolução linear. E a pergunta que a gente deixou no ar na aula passada é se existia algum jeito de solucionar esse problema, ou seja, de fazer uma multiplicação do espectro do x e do h e tomar a IDFT de forma que a gente tenha essa convolução circular sendo igual a uma convolução linear, que é o que a gente quer na prática, ou pelo menos numericamente igual. E a gente vai ver que isso sim tem uma solução, e a gente vai ver isso por meio de exemplos com um notebook. Então, bem, a gente tem aqui o nosso notebook, e a gente vai avaliar aspectos, então, de tomar a multiplicação dos espectros, tomar as DFTs, tomar as multiplicações dos espectros e fazer a IDFT inversa. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Um exemplo é bem simples, para a gente conseguir visualizar isso numericamente, e o outro exemplo é um pouco mais realista, com uma resposta ao impulso. A gente vai ir com um sinal de voz que a gente já usou no exemplo computacional da convolução há algum tempo atrás. Então a gente tem aqui duas sequências, x de n e h de n, e essas sequências elas têm 3 amostras apenas cada uma. Então isso não é um exemplo de áudio, é um exemplo simplesmente conceitual. Tá? A gente vai operar duas coisas aqui. Então a gente tem essa sequência aqui do x de n, dado por esses 3 números, e essa sequência do h de n, dada por esses 3 números quaisquer aí, tá? Vocês podem mudar depois para brincar. E a gente vai operar usando o convolve, que é o que a gente fez há muito tempo atrás já, que é a convolução linear operada no domínio do tempo, certo? Isso aqui é o nosso resultado de referência, certo? Então, aqui, e o que a gente pode mostrar é que eu escrevi aqui na tela o comprimento desse vetor y de n. Então, podem perceber que esse y de n tem 5 amostras. E esse número de 5 amostras ele tem a ver exatamente com, de maneira bem geral, né? Eu sei que as duas têm 3, mas de maneira geral a gente pode escrever dessa forma, que o comprimento da convolução linear é um sinal que tem o número de amostras contidos na sequência x de n, o número de amostras contido na sequência h de n menos 1. Então a gente tem 3 mais 3 menos 1, a gente tem 5 amostras. E a convolução linear retorna esta sequência de números aqui, certo? Com 5 amostras indo de 0, 1, 2, 3 e 4. O que não dá muito certo, né? Se a gente operar a convolução no domínio da frequência, convolução circular, usando a FFT, né, operando depois a transformada inversa do y de k, ou da multiplicação dos espectros, a gente pode notar o seguinte: tomando a transformada do x e tomando a transformada do h, multiplicando os espectros e tomando a inversa, o que a gente pode perceber é que, como esse cara tem 3 amostras e esse cara tem 3 amostras, esse espectro vai ter 3 componentes de frequência e, portanto, a hora que eu tirar a IFFT, eu vou ter um sinal aqui, que é a convolução circular, que tem
3 amostras. Então, se eu operar isso, eu vou ter um sinal calculado por meio da convolução circular, um y P aqui, periódico, né? o YNC no caso, que eu escrevi aqui, ele tem 3 amostras, ao contrário do sinal original, que teria 5 amostras da convolução linear. E vocês podem perceber que sequer as componentes são iguais, né? As primeiras componentes, por exemplo. Então, não tem jeito de fazer isso da maneira correta usando 3 amostras. E o que a gente pode usar aqui como truque é fazer o zero padding, né? Completar os vetores com 0. E com quantos zeros eu completo? Ora, eles têm 3 amostras cada um. E eles deveriam ter 5 amostras. Tá? Então eu vou completar com, eu tenho 3, eu vou completar com 1, 2 zeros para chegar no tamanho correto. E aí fazer as transformadas, e aí fazer a transformada inversa, e aí calcular a convolução de maneira correta. Então é isso que a gente vai fazer aqui nessa célula, com o zero padding. Então a gente vai operar a convolução circular agora, no domínio da frequência, de novo, tomando as DFTs, as FFTs do X e do H, só que eu vou completar essas duas sequências com 0. Então eu calculo qual é o número de amostras que a minha convolução deve ter, aqui nessa linha. Então ele vai ser o número de amostras em X, o número de amostras em H menos 1. Qualquer número maior que esse efetivamente vai funcionar. Eu tomo a FFT, né, completando com zeros, então o x de n tem 3, mas quando eu passo o n igual a 5 amostras aqui, eu faço 3 mais 2 zeros. E o h é a mesma coisa, eu tenho 3 amostras com mais 2 zeros aqui, com n igual a 5. Né? Eu multiplico os espectros da mesma forma e tomo a transformada inversa deste espectro aqui, que como agora a gente está passando esse argumento, n igual a 5, cada espectro x e h tem 5 amostras, vocês podem checar isso, e o y de k também vai ter 5 componentes de frequência. E aí, tomando a IFFT, o YNL com certeza vai ter 5 componentes de frequência, e é o que vocês podem ver aqui no print. Tá? Então, quando eu executo essa célula, eu tenho duas sequências plotadas aqui, uma em azul e uma em vermelho, só que elas são exatamente iguais e elas se sobrepõem. Né? Então no gráfico você não enxerga duas porque elas estão sobrepostas uma sobre a outra, exatamente por serem exatamente iguais. E eu plotei a diferença entre o YNL e o YGN, que é a convolução correta, linear, e vocês podem observar que a diferença é na ordem de 10 a menos 16, 17. Então são números muito pequenos, tanto na parte real quanto na parte imaginária. Certo? Então, elas são efetivamente, eu posso operar a convolução linear fazendo esse truque de completar as sequências com zeros no número correto de amostras da minha convolução linear. Certo? Então, eu primeiro completo com zeros, o x e o h, até que ele tenha o comprimento correto, e aí eu opero as FFTs, e aí eu opero a IFFT, e aí está tudo certo. E a gente pode ver um exemplo agora, usando aí respostas ao impulso em um sinal temporal, e a gente tem um exemplo sonoro legal. Então eu importei aqui um arquivo de Wave, eu estou usando só agora a versão mono, a versão do lado, ele é estéreo, esquerdo e direito, mas eu vou usar um canal só para facilitar. Então eu vou importar esse arquivo. Se a gente executar essa resposta ao impulso aqui que é vista nesse gráfico, a gente escuta, certo? E eu tenho um sinal temporal, que é o sinal de voz que a gente já viu. Eu só apenas trunquei ele aqui em 4 segundos, simplesmente para ter só um pedacinho pequeno. Então se a gente escutar esse sinal mono aqui, In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. É um sinal já conhecido dos nossos exemplos, né? E o que eu vou fazer agora é operar a convolução. Então primeiro eu vou fazer da forma errada, né? Eu vou escrever que o n que eu quero na minha FFT é exatamente o comprimento do sinal x, do sinal de entrada. Usualmente isso é um erro comum, porque na prática as nossas respostas ao impulso elas vão ter alguns segundos de duração, e às vezes o nosso sinal que a gente está usando para convoluir, um sinal de música,
ele pode ter vários segundos, né? Ele pode ter até minutos. A gente quer convoluir às vezes um pedaço de uma obra musical, por exemplo, né? E vocês podem notar que esse cara aqui já tem 4 segundos, né? Já é um pouco maior do que a minha resposta ao impulso. Então, geralmente, um erro que a gente vê acontecer muito é usar o comprimento do X do sinal de entrada, né? E aí operar as FFTs e as IFFTs. E se a gente fizer isso, a gente obtém esse sinal aqui. E se a gente escutar, In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. tem duas coisas que podem ter chamado a atenção. Primeiro é que existe um corte mais ou menos abrupto aqui no final. Então a gente escuta um pequeno clique no final e a gente escuta uma coisa estranha no começo, né? Uma coisa esquisita no começo. Parece que tem alguma coisa começando antes do que deveria, né? Olha só, presta atenção de novo no começo e no final. In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. Certo? Dá para perceber. Então, um clique no final e uma coisa estranha no começo. E se eu fizer isso da maneira mais errada ainda, usando o comprimento do H, que é menor ainda, né? Aí a gente fica com o sinal completamente descaracterizado. Se a gente escutar, In doing so, he became the founder. cortou. Porque eu estou usando um comprimento que é pequeno demais para representar o X e o H, né? A convolução linear dos dois. Então, a maneira mais correta de fazer isso é com o zero padding que a gente já fez na aula, no exemplo anterior. Então eu vou escrever o n como sendo o comprimento do h mais o comprimento do x menos 1, que é o comprimento correto, e qualquer coisa maior que isso funciona. E a gente opera aqui as FFTs, a multiplicação do espectro e a IFFT. E nesse caso, né, se eu plotar o sinal, vocês vão observar que esse sinal ele é um pouco maior que o sinal mono gravado, né, que tem cerca de 4 segundos, e aqui eu estou falando em cerca de 6 segundos, porque exatamente é o comprimento do x, o comprimento do h e menos 1, né, a amostra. Só que agora, se a gente escutar, In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. não existe nem a parte esquisita no começo, nem o clique no final. Exatamente até porque, como eu fiz a convolução com o comprimento correto, agora no domínio da frequência, o que acontece é que o final do sinal agora, que tem um efeito da reverberação, ele tem tempo para decair com o efeito da reverberação. E isso é o que a gente quer operar as coisas da maneira correta. Então o jeito certo de fazer para operar a convolução no domínio da frequência, calcular o tamanho correto que o vetor da convolução linear deve ter, que é o comprimento do h mais o comprimento do x menos 1, operar as FFTs completando o x e o h com zeros, né, passando o segundo argumento que é opcional, multiplicar os espectros e operar a IFFT, certo? Bom, nesse exemplo era isso. Até mais.